Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sou o pastor Robson de Magalhães e hoje eu estou literalmente livre, leve e solto, porque no dia 27 de julho, nesta segunda-feira, às 15 horas e 6 minutos, nasceu a Ana, a nossa segunda filha do nosso lindo casamento. Nathalie e eu estamos juntos há alguns anos e nasceu o nosso segunda filho. O nosso primeiro filho é o Pedro e agora nasceu a Ana. E com base neste testemunho eu quero falar acerca de milagres. Há ou não milagres por parte de Deus? Antes eu quero agradecer a todos que acompanham o Palavra de Fé, a todos que dão like, que deixam seus comentários. Muito obrigado por assistir aos nossos vídeos. Recebi no Instagram ainda nessa semana um rapaz, um seguidor, que disse desta forma: Pastor Robson, eu acompanho o Palavra de Fé, amo seus vídeos, eles são muito edificantes. Então mensagens assim realmente deixam o Palavra de Fé turbinado, literalmente. Que Deus abençoe vocês e caso você esteja assistindo pela primeira vez, se inscreva no Palavra de Fé. Bom, vamos falar acerca de milagres de Deus. Há ou não milagres por parte do nosso Deus? Primeira coisa que é importante, biblicamente, o que a Bíblia fala acerca disso? A Bíblia ela é taxativa, objetiva e clara em afirmar que Deus é um Deus de milagres. Eu concordo com muitas pessoas da linha reformadas, muitas pessoas da linha um pouco mais tradicional, que chegam a ser céticos em relação aos milagres, haja vista que há tantos usurpadores, lobos, mentirosos que se aproveitam da fé alheia. Entretanto, biblicamente, sem dúvidas nenhuma, indubitavelmente, eu quero aqui ser bastante repetitivo, redundante e chato. Deus ainda faz milagre. Não há uma única passagem bíblica que afirme que Deus cessou os seus milagres. O texto que Augusto Nicodemos, que é um grande referendo, grande referência, um reverendo da pastor presbiteriana lá de Recife, o texto que ele afirma que não há mais milagres extraordinários como glossolalia, como profecias, como milagres propriamente ditos, extraordinários. Ele usa como 1 Coríntios capítulo 13, que fala ali do amor, mas é um texto completamente fora do seu contexto, porque todo o contexto, o conjunto, está falando da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, biblicamente, os milagres, eles ocorrem para a época atual. Segundo ponto importante, eu quero frisar o que o bispo Tarles Elias, do canal Teologar, ele afirma, abre aspas, a falta de evidência não justifica a ausência, fecha aspas. Qual que é a ideia do bispo Tarles, que já veio aqui no Palavra de Fé, já deu uma excelente entrevista acerca de religiões e seitas. Ele afirma, e eu concordo com ele, não é porque não há a evidência, ou seja, que os sinais não estão em determinadas pessoas, que justifica essa ausência. Muitas pessoas, elas não vivem esse sobrenatural de Deus unicamente porque elas não têm fé, elas não creem nesta ação miraculosa de Deus, nesta ação milagrosa de Deus, pelo fato de seguir esta linha um pouco mais reformada. Portanto, não acreditam em línguas ininteligíveis, línguas que somente Deus entende, conforme 1 Coríntios 14. Não creem também em milagres, em profecias, em revelações que Deus faz por meio de outras pessoas. Eu creio nessas profecias. Eu tenho aqui, pessoal, vários testemunhos que eu vivi. Eu tenho várias coisas que aconteceram de maneira séria, mas muito séria mesmo, que se cumpriram. Então, é uma ausência que às vezes acaba justificando a evidência, mas biblicamente existem sim. Então muitas pessoas deixam de viver esses aspectos extraordinários de Deus porque não creem. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz desta forma, abre aspas, é impossível agradar a Deus se não estiver fé. Para poder se aproximar de Deus, tem que crer, tem que crer que Ele exista. Fecha aspas. Eu parafraseei, obviamente, por uma língua mais compreensível. O que o autor de Hebreus ele afirma? Para que uma pessoa se aproxime de Deus,
ele tem que crer que Deus exista. E este crer não é apenas um crer salvífico, um crer para a salvação. Se nós pegarmos o contexto de Hebreus 6, ali vai afirmar de várias personagens que viveram coisas maravilhosas, sobrenaturais por parte de Deus. Então este crer é no caráter salvífico e também no aspecto de extraordinário, ou seja, de milagre de Deus, que ele sim faz para a igreja contemporânea. Terceiro ponto que é importante. Quando se trata dos atributos de Deus, dos atributos incomunicáveis, alguns teólogos defendem que Deus tem 12 atributos, outros defendem que Deus tem 14, mas eu quero falar um especificamente acerca da imutabilidade. O que é imutabilidade? Deus não muda. Eu vou parafrasear mais uma vez com o texto de Hebreus, quando o autor se refere a Jesus. Jesus e Deus são as mesmas pessoas. Ele afirma assim, abre aspas, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Fecha aspas. Qual que é a ideia do autor de Hebreus? Que Jesus Cristo, ele é imutável, ele sempre será a mesma pessoa. Baseado neste texto, em todo o conjunto do cano, tanto do veterotestamentário como do neotestamentário, Deus ele não muda. Deus operou milagres para o seu povo no Antigo Testamento. Deus operou milagres para o povo do Novo Testamento. Deus operou milagre na época patrística, medieval, e opera milagres agora também. Não é porque o cano está fechado, e o cano, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é fundamental para nós compreendermos a salvação de Deus. Deus, ele escreveu a Bíblia para que você e eu, escreveu de uma forma condensada, possamos entender o seu aspecto salvífico, ou seja, a sua salvação. Não é porque o cano está fechado que Deus não opera milagres. São coisas completamente diferentes. O cano fechado revela o caráter de Deus, revela a sua salvação, revela o seu próprio Filho e o seu doce Espírito Santo. Mas este Deus ainda opera milagres. Por que ele opera milagres? Porque ele é imutável. Ele vai operar milagres porque esta característica de Deus não muda. O mesmo Deus que operou desde a época mais antiga e mais remota, por meio de pessoas como Enoque, opera milagres também na época atual. E o quarto ponto para poder fechar com elegância. Pastor Robson, por que Deus faz milagres? Deus faz milagres e opera de uma forma extraordinária na vida dos salvos, para que a glória dele se manifeste. Sim, muitas testemunhas de Deus, muitas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas passaram por milagres fantásticos, de maneira que os ímpios ficaram perplexos. E eu quero aqui contar rapidamente dois fatos que ocorreram na minha vida que deixaram as pessoas perplexas. Primeiro é o nascimento do meu Pedro. Em 2014, Deus sabia no meu íntimo, e eu orei a Deus pedindo, Senhor, eu quero que o meu primeiro filho seja primogênito, eu quero Pedro, me dê o Pedro, Senhor. Porque as pessoas lá fora pedem para que Deus traga com saúde. Eu falei, não, Senhor, saúde é uma coisa normal. Qual pai não quer que o filho tenha saúde? Eu não quero apenas isso, eu quero que o meu primeiro filho seja homem. E o que ocorre? A minha esposa não poderia gerar filhos. Isto é uma constatação médica. A médica, ela afirmou que a minha esposa tinha que fazer um tratamento. Numa terça-feira, meu cunhado foi em casa, ele não é cristão, eu falei assim para ele, falei assim, Alex, a sua irmã está grávida. E ele falou assim, mas como você sabe? Vocês fizeram o teste? Eu falei, não. Algo aqui dentro do meu coração afirma que a sua irmã está grávida. E é um menino. Ele coçou a cabeça, assustado, e falou assim, tá bom, se esse algo diz dessa forma, tá bom, você crê, amém. Bom, na quinta-feira minha esposa foi até a médica, e a médica, ela cravou. Você não pode ter filhos, você tem que fazer um tratamento, tomar esses vários antibióticos para que você possa, posteriormente, depois de meses, ter um filho, a possibilidade de um filho. Quando a minha esposa chegou na quinta-feira da médica, ela falou, Robson, eu não posso ter um filho, eu preciso fazer um tratamento. Eu falei assim, nega, não toma esse remédio, você já está grávida, você está grávida de um menino. Ela falou assim, mas Robson, como isso pode? A médica falou, eu falei assim, a médica erra, mas o nosso Deus não. A médica, ela falou que você não pode ter filhos porque você tem que fazer um tratamento para poder limpar as trompas, os canais, né? Tem que fazer uma limpeza. É uma linguagem um pouco mais técnica, não conheço. Minha área é teologia, como vocês podem ver. Mas enfim, a médica cravou que a minha esposa não estava grávida e que ela tinha que fazer um tratamento. Mas eu falei, você está grávida, Deus me revelou aqui no meu coração que você está grávida e está grávida de um menino. Bom, passado sexta-feira, passado sábado, aí eu falei, faça um teste.
Faça um teste, eu compro um teste na farmácia e você faz um teste e vamos ver quem está certo. Se é sua médica por meio da ciência ou o meu Deus por meio da revelação. O que ocorreu? No domingo, logo pela manhã, ela levantou para poder urinar e fazer o teste e ela começou a gritar: Robson, Robson, venha ver! Quando eu corri até o banheiro, estava ali o sinal de positivo para a gravidez. E por incrível que pareça, pessoal, foi o quê? Um menino. E ele se chama Pedro. Vai completar agora 6 anos de idade. Foi em 2014. Veja só, isso é um milagre de Deus. A medicina cravou que a minha esposa não poderia gerar filhos. Deus falou em meu coração que ela estava grávida e era um menino. E de fato isto aconteceu. Agora, nesse tempo de pandemia, o segundo milagre de Deus, uma coisa sobrenatural, minha esposa, bem no início da pandemia, minha esposa afirmou: Robson, estou grávida. E quando iniciou o pré-natal, ela falou assim: nossa, Robson, não vai ter acompanhamento de pré-natal, tá tudo parado, tá todo mundo isolado. Eu falei para ela: bom, Deus se agrada de pessoas que tenham fé, e para se aproximar até Ele, a pessoa tem que ter fé. É o que Hebreus capítulo 11, verso 6 fala, né? É impossível agradar a Deus se não tiver fé. Eu falei: Nathalie, vamos viver o que nós vivemos até hoje, por meio da fé. O nosso pré-natal será Jesus Cristo. Bom, passado esses meses, bem no finalzinho ela voltou com o pré-natal, com acompanhamento médico, uma forma bastante superficial, não foi aquele acompanhamento como se deveria, mas enfim, na segunda-feira agora nasceu a Aninha, cheia de saúde, a coisa mais linda, pessoal, como vocês podem ver. Este é o primeiro, né, que é o Pedro. O primeiro milagre de Deus, o Pedrinho. Agora o segundo milagre de Deus, como vocês podem ver também aí na tela aí dividida, né? A Aninha. Como se parece, coisa mais linda do papai. Bom, pessoal, é isso que eu quero mostrar a vocês. Que de fato Deus opera milagres. Mas por que, pastor Robson? Tem paralíticos que não andam, cegos que não veem, mortos que não ressuscitam. Por que esses milagres extraordinários não acontecem, pastor Robson? Por uma coisa muito simples. Não é porque a falta de evidência que justifica a ausência. O mundo é muito grande, há sim milagres extraordinários acontecendo, mas as coisas ocorrem para a glória de Deus, não para a glória do homem. O mundo, pessoal, é muito grande. Não é porque não ocorre dentro do seu microcosmo de mundo, dentro da sua pequena mente, desculpe se isso foi direto, não acontece na vida de outras pessoas. Segundo, não ocorre porque as pessoas não creem, as pessoas não buscam, as pessoas, assim, quem já viveu milagres assim extraordinários de Deus, como eu vivi, pessoal, eu tenho muito testemunho para contar para vocês. E vou falar uma coisa para vocês, não é uma teologia reformada, não é uma teologia tradicional, não são esses livros que vão me tirar esta fé deste Deus milagroso e poderoso chamado Jesus Cristo. Não sou nenhum irracional, não sou nenhum maluco, não pulo de uma perna só, não faço aviãozinho, não saio falando línguas que nem um maluco para poder mostrar espiritualidade, não, pessoal. Mas dentro deste livro, a Bíblia Sagrada, em Hebreus 6, em todas as páginas deste livro, me revela um Deus imutável, poderoso, operador de milagres, e Ele pode fazer um milagre também na sua vida. E o maior milagre que Ele faz na vida de uma pessoa é o milagre da regeneração. Este milagre da vida, somente Deus pode fazer, e Ele faz por 2 vezes. Primeiro, na vida de meus filhos. Segundo, na vida de pessoas que creem nesta poderosa mensagem chamada Jesus Cristo de Nazaré. Se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça, deixe o seu like. Forte abraço, até o próximo vídeo no Palavra de Fé Salvos pela Graça.